A guerra entre Rússia e Ucrânia ganhou uma nova proporção que aparentemente está caminhando para algo totalmente global. Será que isso representaria alguma ligação bíblica? Qual seria a origem dessas duas nações, desses dois povos, segundo as Escrituras Sagradas? A pedido de muitos inscritos que têm curiosidades a respeito das genealogias bíblicas para poder entender ao Apocalipse, quem é quem no Apocalipse, eu então resolvi trazer mais uma vez um vídeo falando a respeito das origens desses dois povos e também falando a respeito de Gog e Magog e a luta, a guerra final. Por isso eu peço que deixem os seus likes e assistam o vídeo até o final. Depois das últimas falas do presidente Vladimir Putin da Rússia, muitos estão cogitando que até mesmo uma terceira guerra mundial poderá acontecer. Mas, afinal de contas, quais seriam as ligações bíblicas com a Rússia e também com a Ucrânia? Lembrando que tudo isso é por conta da guerra na Ucrânia. Para aqueles que não sabem do que se trata a guerra de Gog e Magog, basicamente ela está descrita em 2 capítulos da Bíblia, em Ezequiel, no capítulo 38, e também no livro de Apocalipse. Em Ezequiel, no capítulo 38, é dito o seguinte: E aconteceu que veio a mim esta palavra do Senhor: Ó filho do homem, volve a tua face contra Gog das terras de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Nestes termos, assim diz o Senhor Deus: Eis que coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Far-te-ei que gires, fincarei anzóis em teus queixos, e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa de guerra, uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Pérsia, Etiópia e Líbia estarão na companhia deles, todos armados de escudos e capacetes. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitas nações estarão contigo. Prepara-te, estejas pronto para a batalha, tu e todas as multidões reunidas a teu redor, e assumas o comando delas. Passando muitos dias, serás convocado às armas. Daqui a alguns anos, atacarás uma terra que se recuperou da guerra, cuja população foi juntada dentre muitas nações, nos montes de Israel. Gente que por muito tempo esteve completamente desolada e aflita. Contudo agora, esse povo foi liberto das nações e vive em segurança. No verso de número 13 é dito o seguinte: Sabá, Dedã e os mercadores de Tarsis, com todos os seus povoados, leões vigorosos te indagarão. Porventura vens tomar o despojo? Ajuste o teu bando para arrebatar presas dóceis, para saquear, levar embora prata, ouro e tomar o gado e os bens e apoderar-se de todo o espólio que puder agarrar. A passagem de Apocalipse, no caso, está em Apocalipse 20, no verso 8. E sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de que ajunte-as para a grande guerra. Então as nações marcharão toda sobre a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. Muitos estão cogitando que essa guerra está se formando, mas será que realmente está na hora dessa guerra? Cronologicamente, numa cronologia do Apocalipse, a verdade é que, na minha humilde e sincera opinião, eu não acredito que estamos encaminhando para Gog e Magog, até porque isso será no fim, realmente no fim dos tempos. E quando nós olhamos uma cronologia aí da escatologia, nós podemos ver que nós estamos em princípio de dores e não nós estamos ainda nessa parte de Gog e Magog da guerra final. Mas agora, afinal de contas, quem seria Gog e Magog, os príncipes de Meseque e de Tubal? Que nações seriam essas? Que povos seriam esses? A verdade é que Gog e Magog, na verdade Magog, príncipes de Meseque e de Tubal,
As nações que correspondem a esses povos, segundo as interpretações antigas dos textos bíblicos, corresponde exatamente à Rússia, à Ucrânia e também os povos eslavos e aos outros países de origem étnica eslava. A Rússia, por ser o maior país dentre os países eslavos em extensão e muito provavelmente também em população, sem sombra de dúvidas é sempre lembrado como Gog e Magog ou simplesmente Magog, por conta de sua grande extensão. Mas a verdade é que os descendentes de Magog, de Mesec e de Tubal não são apenas, aí no caso, o país da Rússia. Não, isso é um equívoco. Na verdade, a Ucrânia também faz parte disso, a Polônia também faz parte disso, entre várias outras nações de origem aí eslava antiga. Mas quais são, no caso, todas as nações de origem eslava antiga, descendentes aí de Magog, de Mesec e de Tubal? As nações são as seguintes: a Rússia, obviamente, a Bielorrússia, a Ucrânia, que são tidos aí como eslavos orientais. Nós temos também a Polônia, a República Tcheca, a Eslováquia, que são considerados aí os eslavos ocidentais. Nós temos a Bulgária, a Croácia, a Macedônia, a Sérvia, a Bósnia e também a Kosovo, Eslovênia e Montenegro. Por último, nós temos Herzegovina, que também é um país de origem eslava. E como dito, esses são os eslavos meridionais. Todos esses países citados são de origem eslava e todos eles têm como ancestrais Magog, também tem como ancestral Mesec, também tem como ancestral Tubal. Provavelmente você possa estar confuso ou confusa agora, afinal de contas, existem muitos termos, muitos nomes bíblicos, mas, afinal de contas, de qual linhagem aí viriam essas populações de origem eslava? Existem muitos nomes como Magog, Gog, nós temos também Mesec e também Tubal. Qual seria a origem desses personagens bíblicos? Para que todos vocês possam entender, nós precisamos ir para o livro de Gênesis, no capítulo 10, no verso 2, que vai falar a respeito da linhagem de Jafé. Para aqueles que não sabem, e chegaram no canal recentemente, Jafé é o originador dos povos indo-europeus, tá bom? Jafé é o pai, basicamente, dos europeus, dos povos brancos, eslavos, germânicos, celtas, entre várias outras populações antigas indo-europeias. Jafé é o pai desses povos, segundo as escrituras sagradas e as tradições semíticas antigas. Ou seja, todos os povos europeus fazem parte da linhagem de Jafé, e Jafé é o seu ancestral mais antigo. Para aqueles que não sabem, Jafé é filho de Noé, sim, aquele da Arca de Noé e da história do dilúvio de Noé. Lembremos que foi Noé quem repovoou o mundo com a sua família, e os repovoadores principais das linhagens de Noé foram aí, no caso, Jafé, Cam e Sem, ou Sem, Cam e Jafé, os três filhos de Noé. Delas vieram aí, no caso, os semitas, os camitas e também os jafetitas, ou também chamados jafeitas. Gênesis capítulo 10, verso 2, vai dizer o seguinte: estes foram os descendentes de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mesec e Tiras. Esses foram os 7 filhos de Jafé. E desses 7 filhos vieram todas as tribos e povos e etnias europeias, dentre elas os germânicos, dentre elas também os celtas, os gregos antigos são da linhagem de Javã, os persas, que são indo-europeus, isto é, indo-iranianos ou simplesmente arianos, são descendentes de Madai, segundo os textos bíblicos antigos, ou seja, todos os povos europeus vieram da linhagem de Jafé. Ou seja, todas as vezes quando você for analisar os textos bíblicos a partir de saber quem é quem no final dos tempos, é necessário que você volte para as genealogias bíblicas, porque os profetas, eles não chamam essas regiões, esses povos, pelos seus nomes. Geralmente é utilizado, na maioria das vezes, os seus ancestrais antigos da linhagem noética, da linhagem de Noé, e é por elas que nós conseguimos decifrar ou decodificar quem é quem no final dos tempos. Por isso, as genealogias, o estudo das genealogias para entender quem é quem no final dos tempos, no Apocalipse, é muito necessário.
Essa guerra que está acontecendo entre a Rússia contra a Ucrânia e estão atacando a Ucrânia, basicamente, é uma guerra entre irmãos, porque os russos e os ucranianos são povos eslavos, ambos da linhagem de Jafé via Magog, via Tubal e via Mesec, que são, ali no caso, todos eles irmãos. Magog era irmão de Tubal, que era irmão de Mesec, por sua vez. Uma boa comparação para se fazer dessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, no caso a Rússia contra a Ucrânia, é a própria guerra que envolve o Oriente Médio há muito e muito tempo, que é essa guerra entre a Israel e a Palestina. Nós sabemos que geneticamente já foi mais do que comprovado que judeus e, no caso, árabes palestinos são ali povos irmãos. Antigamente, geralmente as pessoas tinham o costume de dizer que árabes e judeus eram povos primos. Na verdade, os estudos genéticos, eles só refalaram o que os textos bíblicos já falavam. São mais do que primos, são povos irmãos e até mesmo da mesma etnia. Essa foi a origem dos russos e dos ucranianos e também dos povos eslavos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas a respeito dos povos eslavos, a respeito dos russos e dos ucranianos, segundo os textos sagrados, podem deixar os seus comentários aqui embaixo, que eu estarei lendo cada um deles e respondendo vocês e também dando um coração para todos vocês aí. Um abraço para todos os inscritos do canal Mistérios de Elohim e que gostam dos vídeos a respeito das origens antigas segundo a Bíblia. Um abraço, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.